Favela. Pô, a gente tentou botar Pedro Só na sua cantoria, mas ele abortou assim que eu dei o play. Esse é o Página Não Encontrada. Portanto, eu tenho que dizer bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês. Também, especialmente para Pablo Miazal e Pedro Só. Eu sou Marcelo Ferla. Bom dia. Já estamos no Spotify e no YouTube. Uau, dando dinheiro para as Big Techs sem ganhar nenhum. Ah, bota lá no YouTube podcast, página não encontrada, e faz aquela parada que é bacana, assim, porque a gente mal começou a. Mandar um Pix? Não, não, dá um like, Ah, tem um sininho, aquelas paradas todas lá que todo influenciador pede. Então é tá isso, louco. forçar nossa página do nosso conteúdo sobre música. Hoje a gente está gravando na quarta-feira, excepcionalmente, dia 5 de agosto, e comemorando amanhã uma data histórica, Pablo Meazal. Amanhã é dia Ah, 6, já começa assim, hein? já dei bom dia, já fiz Tá as. bom. Vocês têm alguma coisa assim para falar antes de falar dessa banda, dessa data? Algum abraço, alguma solidariedade, alguma coisa? A gente pode também fazer aquele preâmbulo. Então a gente. Na, vamos direto ao Tem assunto. foreplay, vambora. É, one, two, three, four. É assim que a gente começa aqui. Se você me permite, lá vou eu, então. Começando essa revista digital sonora com uma efeméride do rock, porque afinal eu sou o setorista de rock deste podcast. Na verdade, não sozinho, né? Todo mundo é setorista de tudo aqui. Mas eu vou mais no rock porque eu sou mais limitado culturalmente do que os meus colegas aqui desse podcast. E sempre ouvi dizer que fãs do Ramones são limitados, e que o Ramones era uma banda limitada, né? E eu não sei o que dizer sobre isso, a não ser celebrar cada efeméride, cada lembrança, e citar o Ramones sempre que possível neste podcast. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que faço isso nesse ano de 2026 por aqui, porque afinal foram muitas efemérides. A gente celebrou, ou melhor, a gente brindou a memória do Joey Ramone, que morreu 25 anos atrás. A gente falou também dos 60 anos do primeiro disco, 60 não, desculpa, 50 anos do primeiro álbum dos Ramones, lançado em 1976. E agora voltamos ao assunto para falar dos quantos anos? 30 anos do último show dos Ramones, que foi no dia 6 de agosto de 1996. E por que é tão importante falar do último show do Ramones e do primeiro show do Ramones? Porque o Ramones essencialmente era uma banda ao vivo, era uma banda que era conhecida por os shows explosivos, com 30 músicas, cada música com 1 minuto e meio, e experiências transcendentais, tanto para quem está assistindo quanto para música que está sendo tocada. É uma metralhadora sonora, para não citar outros clichês, o qual eu tive o privilégio de assistir 3 vezes na minha vida. No começo da minha carreira de fã de música, eu vi um show da turnê de 94, que passou por aqui, que eles vieram promover um disco de covers, e a turnê de 96, justamente a última, para promover o disco Adiós Amigos, que o nome entrega, era o derradeiro dos Ramones, que já estavam cansados depois de pouco mais de 20 anos de carreira. Isso também é engraçado, né? Uma carreira tão rápida, né? Pensar que em 96 eles eram considerados uma banda veterana, que, enfim, merecia estar se aposentando. E daí você pensa hoje em dia, né, 20 anos não é nada, né? Tem cantoras pop aí que tem 30 anos de carreira e a gente ainda trata como jovens. E os Ramones, em 96, já eram considerados veteranos, idosos, cansados, que mereciam fazer um show de despedida com toda a pompa e circunstância. Que loucura, né? Mas é isso, tem a ver também com a velocidade com que eles tratavam a vida e a música.
E esse show foi no Palace, em Los Angeles, e foi o último show depois de 2.263 shows ao longo dessa carreira. É lógico, né? Isso inclui também os shows pequenininhos que eles fizeram no comecinho lá no CBGB e também pouquíssimos shows em estádios que eles fizeram. Basicamente, o Ramones era uma banda que tocava em clubes, lugares pequenos para 1.000, 2.000 pessoas. E é isso que eles faziam quando vinham para o Brasil. Os últimos shows deles foram no Olímpia. Ô Pedro, onde eram os shows no Rio de Janeiro? Aqui no Canecão, né? A gente tem o mais clássico e mais histórico de todos, no Canecão, que houve a bomba de gás lacrimogênio, né? Aliás, apareço num documentário que está surgindo aí do Bruno Levinson sobre a história do Canecão, e eu fui um dos personagens desse episódio que eu ajudei a salvar a vida de um companheiro de trabalho, Bernardo Araújo, e também pulei para o palco no momento em que houve essa briga, estouraram uma bomba de gás lacrimogênio. Eu pulei em direção ao palco, entrei no backstage e acabei nesse momento conversando, fazendo uma breve entrevista para o Jornal do Brasil com o Johnny Ramone durante todo esse furdunço todo lá. Ficamos lá meio que abrigados e aí a gente conversei, fiz uma entrevista com ele no calor do momento. E nunca tinha acontecido nada semelhante, apesar de todo o histórico dos Ramones. A gente pode imaginar que vários shows deram porradaria e confusão, mas eu acho que o do Canecão realmente é algo que ficou na história e eles estavam bem chocados naquele momento ali. Teve um show aqui em São Paulo que teve um incidente com uma machadinha e os carecas do ABC, se eu não me engano, também, enfim, Sim, né? Tudo pode acontecer. Que ano foi esse show aí que teve a bomba? esse show foi em 92, se não me engano. É, 93, talvez. da turnê do álbum ao vivo Loco Live. Bom, Locolive, é mas isso aí. enfim, o último show deles, a banda já era respeitada o suficiente, tanto que várias presenças importantes nesse último show, fazendo participações especiais. Tem o Lemmy Kilmister do Motorhead cantando a música Ramones, tem participação do Chris Cornell e do Ben Shepherd do Soundgarden, e tem o Ed Vedder cantando a última música de todas, junto com o Joe Ramone, Any Way You Want It, e também participação do Didi Ramone e tudo mais. Só que é engraçado, era tão importante o show, só que ele não foi filmado apropriadamente, não foi transformado num documentário. Quer dizer, tem muitas cenas, foi filmado de diversas maneiras, mas dada a importância histórica que aquele evento deveria ter, né, ele não foi documentado da maneira apropriada, ele virou um álbum, We're Outta Here, que foi lançado um ano depois, mas não teve nenhuma pompa, circunstância, chororô, foi exatamente o que se esperava de um show de uma banda cujos integrantes basicamente se odiavam, ou se ignoravam, ou simplesmente não estavam nem aí, né? Não teve nenhum abraço, não teve discurso para a plateia. Inclusive, depois que o show acabou, cada um foi para um lado, né? E o Johnny Ramone e o Joey Ramone, acho que depois desse show eles nunca mais se falaram, né? Porque eles já tinham ali conflitos anteriores que nunca se resolveram por conta de uma namorada. E quando o Joey Ramone estava no leito de morte, morrendo de câncer, o Johnny Ramone se recusou a ir visitá-lo, porque falou: não, não tem conversa. E é isso, ele também morreu um ano depois, também de câncer, né? Então é uma banda assim que tudo que eles fizeram de bom, de alegre, que eles trouxeram para o público, que eles continuam fazendo até hoje, que continuam representando para o rock, para a estética do punk, enfim, todos esses significados positivos que eles têm para nossa cultura, eles não conseguiam reproduzir na vida pessoal deles, né? É só vocês lerem as biografias de cada um dos integrantes para ver que aquilo lá era tão caótico que é de surpreender que a banda tenha durado tanto tempo, lançado tantos discos e feito tanta coisa importante a ponto de ser lembrado hoje em dia, a ponto de ter camisetas sendo vendidas na CIA e na Renner com o logo dos Ramones. Mas é isso, 30 anos atrás, eles encerraram uma carreira de quase nenhum sucesso, não tanto merecido quanto eles poderiam ter. É uma banda que cresceu e hoje é muito maior do que já foi, acredito. E enquanto eu puder continuar falar de Ramones aqui nesse podcast, lembrando datas especiais e lembrando a importância que os Ramones tiveram na minha vida, eu vou fazê-lo
se meus colegas assim o permitirem, e se o público do Página Não Encontrada também permitir. Mas assim, as grandes lembranças de show ao vivo que eu tenho na minha vida, naquele começo de adolescência, foram em shows do Ramones, em ser agredido por um soco na orelha, cair no chão, levantar e não saber o que está acontecendo, mas adorar tudo mesmo assim. Eu vi coisas horríveis nos shows do Ramones, mas eu me lembro que o prazer que eu estava sentindo foi indescritível e inesquecível. E tô aqui tentando me lembrar de mais detalhes, mas realmente eu não lembro. Hey Ho, Let's Go. Pablo, mas tipo, Pet Sematary não foi um grande sucesso? Ah, foi, né? Mas acho que grande sucesso é relativo naquela época. Foi a trilha sonora de um filme, O Cemitério Maldito, baseado no filme do Stephen King. Teve um videoclipe que passou bastante, mas talvez seja o mais próximo que o Ramones teve de um hit. Mas se você pegar o set list do último show dos Ramones, mais de 30 músicas, dá para dizer que mais da metade dessas músicas são conhecidas por qualquer pessoa que entenda minimamente de música. Então dá para falar que eles tiveram muitos sucessos, né? Mas realmente, hoje eles são mais conhecidos pelas camisetinhas da Renner do que exatamente pelo que eles fizeram quando estavam ativos. Eu acho que tem um pouco do efeito Xavi e Iniesta aí, sabe? Naquela Copa que, em 2010, quando a Espanha ganhou a Copa, nem o Xavi nem o Iniesta ganharam o melhor jogador da Copa, porque eles eram tão bons os dois, que eles não deram nem para um nem para outro. Aí deram pro Forlan, que não era nem a metade de bom com ele. Eu acho que é um pouco disso. O Ramones é tanto pelo conjunto da obra e tanto por todo mundo que eles influenciaram. Efetivamente, a banda. Eu acho que a banda mais importante de ser a banda certa na hora certa para os anos 80, né? Porque a quantidade de artistas que foram influenciadas por Ramones, exatamente pela simplicidade que tu começou falando, é definitivo, assim, sabe? A gente fala, eu já comentei aqui o Surrender, aquela peça meio ruim que o Bono faz, que virou disco e tal, e que tem no, acho que no Netflix também, é meio peça, né? Meio teatro, enfim. E ele começa falando isso, eu toco porque por causa do Ramones, sabe? Eu ouvi os caras e aquilo foi o que mudou minha vida. Se a gente pensar que o que o YouTube fez numa carreira de muito tempo, né? Se fosse só um, mas assim, é um exemplo de vários e vários e vários artistas no Brasil também, né? Influenciados por uns caras muito simples que talvez exatamente por conta disso conseguiram mostrar que era legal fazer rock e aí cada um somando camadas, né, na sua música. Então, de fato, eu fico pensando sempre quando eu vejo na rua essas pessoas com camisa do Ramones, mas com camisa do Joy Division, né, do Anal Pleasures, que é aquela camiseta errada, né, porque o tamanho, o querido Peter Saville, quando fez a obra, a arte, né, das ondas, ele fez bem pequenininho dentro do disco, inclusive dentro da bolacha, né, do disco. Aí as camisetas, para mostrar, é gigante, perde totalmente o sentido de ter aquelas ondas. Essa semana ainda eu passei por um rapaz aqui, às 3 da tarde, eu olhei com uma camisa do Joy Division, pensei, o cara não deve ter a mínima ideia de quem é essa banda, muito menos que essa camisa está errada. Agora tá rolando hoje em dia a onda das camisetas do Metallica, né? Muito pelo efeito Stranger Things nas crianças, mas diferente dos Ramones, diferente do Joy Division, as crianças realmente estão escutando Metallica. Eu tenho meu sobrinho, meu afilhado, o Guga, é um fanzaço do Master of Puppets. Começou ouvindo pela série, pelo Stranger Things, e agora conhece todas as músicas dos 3 primeiros discos do Metallica, coisa que eu só fui conhecer quando eu tinha 14 anos, né? Então, tá rolando aí uma precocidade interessante. E o Nirvana também, né? Que também habita as camisetas das meninas, dos adolescentes. E eu não sei se as pessoas realmente escutam o Nevermind ou é mais porque o Kurt Cobain tem aquela cara. Enfim, icônica, né? Como o Jim Morrison teve também para a geração anterior. Mas enfim, vistam o que quiserem. Atualmente eu só uso camisetas da Insider, sem nenhum motivo desenhado. Aliás, Insider, patrocine o nosso podcast, porque acho que eu e meus colegas íamos adorar ser abastecidos por essas camisetas tecnológicas incríveis. Vocês já usaram Insider, gente? Eu não nem sei o que é Não, insider, mas nem eu sei o achei que 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 fosse é um isso. jabá aí, mas eu achei legal. Estou vendo que o Procurem saber. Pedro Só está É um- usando, hoje está me representando, que é o Pedro Só que está usando uma camisa da Adidas hoje, que Da é Adidas. totalmente visto, Sem da, receber nada por isso. sem Isso aí. receber nada por isso. Aqui não Lembrando, recebemos nada por Mas nada, por ninguém. o interessante, eu curiosamente tive no bairro Leblon.
no fim de semana, em um almoço, e muito curiosamente, eu observei que parece um uniforme dos Lebloners e das pessoas ali daquela área. Todos os rapazes, e rapazes eu digo homens entre 30 e 50 anos, de camisa preta ou branca, lisa, mas assim, muitos, muitos, sem nada Do escrito. Leblon. Então, eu devo te dizer, É, Pedro, só que Então tô na moda, hein? no tá último na moda. sábado, É, eu falei, porra, eu não tenho nada disso. na, na Rádio Agulha, em Porto Alegre, bar, rádio, restaurante, etc., recebemos curumim para fazer uma selecta e eu fui exatamente com uma camisa preta da Adidas com as três listas simples e tinha mais dois rapazes com a mesma camisa. Eu fui obrigado a falar com eles a respeito disso, porque aí chegamos à conclusão que, enfim, né, camisa de promoção, ela é sempre um hit do verão, embora não fosse verão. Embora a gente esteja É, meio no verão aqui no inverno, El Ninho de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Vamos falar de John Douglas, Pedro Só. vamos falar de John Douglas. Aí lembrando. Tivemos uma perda essa semana, né? De John Douglas. É um cara que digamos assim, nem é um herói, talvez um anti-herói da música pop britânica, escocesa, na verdade, né? Mas da música pop anglófona por aí, que nos anos 90 apareceu com essa banda chamada, um nome genial, The Trash Can Sinatras, os Sinatras da lata de lixo. E isso tudo é uma banda que ela precede até, por exemplo, Radiohead, precede o Travis, precede o Coldplay, precede várias dessas bandas de uma coisa meio delicada, acústica, folk, precede o Keane, né? E ela vem um pouco antes disso, no meio, ali, mais ou menos chegando junto com o Teenage Fan Club, que também é escocês, né? E antes a gente não pode esquecer, eu sou um grande fã do Aztec Camera, do Rod Frame. Mas ele surge ali por 86, 87, e o grande disco, eles fazem um disco de muito sucesso, que aliás está aqui, que é o Cake, que já era da fase do CD, né? Um disco que fez sucesso nos Estados Unidos. E a obra-prima deles, que é esse aqui, The Trash Can Sinatra's I've Seen Everything. Na capa são quadros que o próprio John Douglas. O John Douglas, ele não era o cantor, ele era uma segunda voz e a guitarra base e violão, né? Da banda. Mas é uma banda que preza muito pelas harmonias. Ele era um compositor bastante renomado. Fora do Thrash Cancionatos, também compôs para outras pessoas. Compôs para uma cantora chamada Eddie Reader, que é de muito prestígio na Escócia, foi daquela banda Fairground Attraction, né? E é daquela área folk que é muito cultuada por ali, e nem tanto por fora, né? Mas internamente. Mas esse disquinho aqui que eu tenho também, olha só que maravilha, é a mostra promocional Invendável. Vocês lembram disso? Viu esse adesivinho aqui, né? Espera que tá saindo. Esse Ah, troço esse é vinha o disco aqui. que a gente levava na galeria do rock para vender, é isso? Exatamente. Só que esse aqui eu não vendi, tá aqui, tá lindo. Esse disco, ele me conquistou completamente ali nesse meio dessa época é, rock and roll, do grunge, rock pesado, meio harmônica do mundo, né? Que eu tinha lá meus 25 para 26 anos, eu tinha até uma imagem de ser uma pessoa rock and roll, talvez fosse mesmo, mas não, não nego. Mas e ali como repórter do Jornal do Brasil, cobrindo muita coisa de rock, algumas coisas de rock pesado, tinha um fenômeno do grunge, tinha o Sepultura. Mas eu acabei que mergulhei nisso, e eu lembro que até um amigo meu em comum com o Renato Russo leu assim meus elogios, acho que ao Teenage e ao Trash Can Sinatra, e falou assim: esse rapaz está mellowing out. Whatever that means. Whatever that means. Mas eu estava mellow em alto, talvez mesmo. Eu sempre fui mellow mesmo. Mas esse disco aí tem uma sequência de quatro, cinco músicas maravilhosas. É realmente um pop sublime. Eles trabalham dentro da delicadeza da guitarra acústica, harmonias vocais, algumas coisas, claro, para quem reza na igreja dos Beach Boys, né? Vai poder lembrar um pouquinho de leve, né? Esse disco.
O primeiro disco deles, o Cake, foi produzido pelo John Leck, que depois viria a produzir o Radiohead The Bands, mas foi antes, ele trabalhou antes com. O John Leck trabalhou com The Fall, né? Então ele vinha de uma certa coisa mais rascante, amalucada, talvez, né? E aí ele pega o Trash Cancionatas do Cake, faz aquele disquinho ali no meio no interior da Escócia, aquela coisa meio assim. E eles depois eles adotam o Ray Schumann, que é o cara do Gentle Giant, né? O cara do prog que foi abraçando um alternativo ali com Sugar Cubes, e antes de fazer o I've Seen Everything, ele fez o Sundays, né? Então também tinha essa praia de pop delicado, e é engraçado porque, bom, eu até botei na minha época, eu tinha secretária eletrônica, né? O telefone, a secretária eletrônica da minha casa era uma das baladas desse disco chamada Work the Miracle, recomendo bastante. O que é interessante dessas músicas aí, que o Trash Cancionatos faz e continua fazendo até eles lançaram um disco dias antes agora da morte do John Douglas, aos 63 anos. As letras e as músicas dizem muito mais do que os versos. É curioso porque eu me lembro que demorei também para decifrar, não tinha letra, não tinha internet, não sei o quê, e às vezes eram coisas motivadas sobre. A letra era escrita sobre o dia em que o cara não me deixou entrar em tal boate, em tal lugar, uma confusão. E eles, dentro de jogos de palavras e coisas, eles pareciam estar falando sobre coisas muito mais profundas e importantes da vida. E que, na verdade estão, né? Claro, né? Esse é um dos pontos do talento dessa banda. E, bom, a banda, ela não sei se ela acaba agora, eu desconfio que não. Eles estão com esse disco novo chamado Ever the Optimist. E acho que na última entrevista do John Douglas, que ele morreu de uma doença não revelada, mas disseram que foi uma doença muito rápida, né? E que ele diz, eu sou um otimista, mas ele fala do otimismo que, assim, é importante chegar ao otimismo depois de ser pessimista por muito tempo. Então, eu acho que é uma boa lição de vida, porque a gente também se previne dos dissabores e das derrotas. Essa banda é incrível porque ela teve muitas derrotas ao longo da vida. Ela estourou lá pelos anos 90, o selo Gold Disc faliu, né? Eles não pegaram todo esse bonde, passou todo mundo aí que eu falei, Travis, Coldplay, passou várias outras bandas dentro dessa linha, e eles nunca conseguiram embarcar de verdade. Mas mantiveram-se trabalhando e brilhando e fazendo o John Douglas por fora como compositor e um trabalho dele com a Ed Reader também. Mas eles estão aí agora e esse disco foi bem reconhecido, inclusive aqui no Página, quando saiu, né? Quando saiu, acho que o primeiro single desse disco novo, eu falei, olha, essa banda voltou. E tá aí agora elogiado. Eu vi que o Pitchfork fez uma resenha hoje, no dia 5 de agosto, pós-mortem. Mas tá aí essa banda devidamente elogiada e cantada. Muito bom. O Crash Can Sinatra, eu vou ficar na mesma pauta aqui de momentos de alguma reverência e efeméride, porque essa semana morreu Glenn Hansard, aquele cara que ganhou um Oscar com a música Falling Slowly no filme Once. Ele canta em dueto com a Margita Irglove, é assim que se fala o nome dela, se não me engano, num acidente de carro em Dublin. É muito triste, né? E quem conhece Dublin, o filme, ele é um busker, fala sobre os buskers, né? Dublin é a cidade que tem músicos de rua espetaculares. Aliás, a gente já falou sobre isso, né? A música irlandesa, os artistas irlandeses nos deixam assim um legado absurdo de músicas de todos os lados, de muito, muito legais. E o Glenn Hansard era um desses caras, um artista de folk que morreu ridiculamente no acidente de carro na quarta-feira passada em Dublin, onde ele nasceu. Morreu Foi de moto, né? Ele era de moto, né? perdão, de moto, exatamente. Com 56 anos. Inclusive tem cenas dele num bar, num lugar antes, na noite anterior, Sim. Cuca. Incrível. Assim, eu perdi um amigo exatamente nessa situação, assim, um acidente de moto depois de encontrar ele num bar, um dia de manhã, assim, é terrível. Isso faz muito tempo já, mas eu casualmente lembrei disso agora. Mas enfim, o Glenn Hansard é esse cara
que é um cara do folk, mas o folk irlandês parece que tem umas camadas um pouco diferentes. Eu não sei se é um pouco de psicodelia no processo. Enfim, ele tem a herança celta, talvez. Enfim, talvez o É, Pedro. eles têm, Eu acho né? que, né? Eles se consideram muito herdeiros, tanto eles quanto os escoceses, essa coisa do trovador, né? Do poeta que canta acompanhado ao violão, conta histórias ou faz poesia acompanhado ao violão, né? E a canção lá, antes da canção medieval, né? Uhum. Então é isso. Ele tem um trabalho que evidentemente pode ser conferido nos streamings da vida. Glenn Hansard, que nos deixou ridiculamente esta semana. Ô, E Ferla, esse filme é tem- muito legal, aliás, Once. mas tem O outra Commitments, participação dele. ele é o ruivinho do Commitments, é. E ele está no É, Commitments, exatamente. Mas o Commitments é uma Commitments loucos pela participação, né? fama. É que é uma Mas ele é da participação. banda, né? Ah, Ele um faz cabelo parte da branco. banda. Isso. Mais Ele jovem. faz. Não, mas É, a eu lembrança, a tava lembrança. vendo Commitments ontem à noite mesmo, por causa disso, revendo depois de 2 milênios, né? Mas ele não é o vocalista principal da banda, né? O vocalista Ele é um principal. grunge ali, né, no É, Commitments. mas incrível como ele se tornou mais importante que todos. Exatamente. Porque, Exatamente. né, ele é, inclusive, grande amigo do Ed Vedder. O funeral foi toda uma comoção. Ed Vedder cantando, Bono, a galera, não só da Irlanda, mas a galera, os americanos, todos assim, fãs dele. E ele tava, esse disco dele, eu ouvi 2 ou 3 músicas, muito bom também, viu? É muito legal, é muito legal. Fala, Pablo. Ah, o Glenn Hansard estava como uma das atrações do festival Best of Blues and Rock, que vai Sim. rolar em novembro, né? Caramba, não E sabia. Ele nunca veio ao Brasil. É, não, ia veio, tocar com o veio. Ed Vedder, inclusive, né? Veio. O Glenn Hansard tinha vindo ao Brasil, eu vi como Swell Season 2010. Ah, Muito bom, exatamente. Que é a banda excelente. com a Marqueta, né? Eu acho que era uma outra cantora, não era a Ah, Marqueta. era isso, era outra cantora que no É. filme A tem. Marqueta é no filme só, é. Exatamente, perfeito, isso. Como é que é o nome? É Swan? Sons? Swell Season. Swell 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 Season. 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 Criei outra banda aqui. O nosso criador de bandas, a gente tem que votar ele uma hora dessa, Pablo Miyazawa. Ah, pode ser. A Pablo, gente tem que parar de abastecer as IAs, né? Mas também. é muita água. Inclusive a minha está quase no fim aqui. Vamos falar de Jennifer Finch. Sim, mas olha, a questão da IA não é nem pela água a mais, viu? A questão é que esses bichos aí estão dominando as coisas sem a gente perceber. Tem um editorial do New York Times que saiu hoje que é apavorante. Se você assina as newsletters do New York Times aí, recomendo a leitura ou não. O fim está mais próximo do que a gente imagina. Em breve vai ter um podcast Página Não Encontrada IA feito só por Hum. 3 IAs aqui, substituindo essas 3 beldades que falam com vocês. Então tomem cuidado, bebam água e deletem o aplicativo do Gemini, do ChatGPT e desliguem e guardem numa caixa a Alexa, porque uma hora ela vai estar, é isso aí, cozinhando a tua comida, dormindo com a sua esposa, ou seja lá o que for, o que você quiser, na verdade, eles já estão fazendo. Uhum. Mas isso foi só um interlúdio aqui para falar sobre a Jennifer Finch, que a gente perdeu aqui a data para celebrar, brindar aí a essa artista que nos deixou no dia 18 de julho, ou seja, a gente está quase 20 dias atrasado na homenagem, mas não poderia deixar passar. A Jennifer Finch foi a baixista da banda L7, uma banda só de garotas, uma das muitas bandas só de garotas que surgiram no começo dos anos 90, final dos anos 80, e que arrebatou as multidões que foram ao Hollywood Rock em 1993 para assistir ao show do Nirvana. Quem foi assistir o Kurt Cobain acabou sendo impactado pelo L7, que tocou logo antes, tanto no estádio do Morumbi quanto na Apoteose, no Rio. Foi na Apoteose, né, Pedro? Eu não estava lá. Eu estava no Foi, Morumbi. foi. E eu conheci o L7 já, o disco Pretend We're Dead, quer dizer, o disco Bricks Are Heavy, que tinha a faixa Pretend We're Dead, Entendo estava dela. tocando muito na MTV, e
é isso, né? Quatro garotas fazendo punk, heavy metal, batendo cabeça, com muita atitude. A gente via pela televisão, mas uma coisa era ver ao vivo isso. E eu me lembro de ver, especialmente a Jennifer Finch, do lado direito do palco, com seu cabelão vermelho, descalça, tocando baixo, sem olhar, e sem olhar para nada, porque ela só batia a cabeça. E aquilo me arrebatou. Coincidência ou não, eu estava começando a tocar baixo naquela época, eu ainda não tinha o meu baixo quando eu vi a Jennifer Finch, e apesar de eu sempre mencionar que uma das minhas influências foi o Cliff Burton do Metallica, aliás, a gente vai falar sobre Cliff Burton daqui a algumas semanas, porque a gente vai celebrar aqui o baixista do Metallica que morreu 40 anos atrás. Aliás, que azar os baixistas, né? Mas enfim, eu vi a Jennifer Finch, e mais do que a figura da vocalista principal, a Donita Sparks, que é muito forte, no meio do palco, eu não conseguia tirar o olho da Jennifer Finch. Quer dizer, na verdade, nos momentos que eu conseguia olhar alguma coisa, porque eu, como um garotinho de 14 anos, mais apanhei e fui levado para lá e para cá do que realmente parei para assistir ao show do El Seven. Mas eu me lembro que eu saí do estádio extasiado, pensando assim: eu vi o melhor show do festival e foi o El Seven, não o Nirvana. Inclusive, eu sempre me lamento que eu fui embora do show do Nirvana antes de acabar nesse dia, mas por mim estava pago, porque eu tinha visto o El Seven e eu tinha me apaixonado ali pela Jennifer Finch tocando baixo. E ela me influenciou muito mais do que ela soube, né? Eu só fui ver o El Seven de novo quando elas vieram para cá, acho que em 2022, se eu não me engano, ou 23, fizeram um show no 23. Carioca Clube. Pô, e foi lindo, né? E ela estava ainda muito em forma, ela já tinha passado por um câncer na tireoide, ela já tinha feito mil coisas, e foi muito especial ver a formação clássica do El Seven de volta num palco brasileiro depois de, sei lá, tanto tempo, 30 anos. E elas estavam com uma turnê marcada, a turnê final do El Seven ia começar em outubro, só que daí veio a notícia de que a Jennifer estava com um câncer no cérebro e lançaram uma campanha de arrecadação para tentar recuperar a carreira, a saúde dela, mas não deu tempo. Ela morreu 5 dias depois. E é isso aí. Rest in Power, Jennifer Finch, né, que influenciou muita gente, não só com sua atitude, com as músicas que compôs, mas também por ser uma personalidade incrível, puramente rock and roll. Pedro Só, 4 minutos para Doce Maravilha. Ah, tá, tá. Pedro Deixa eu tá só um me cara corrigir aqui que o Swell Season hoje, foi né? com a Marqueta, o Markta, não sei como se fala o nome dela, da cantora tcheca que acompanhava o Glenn Hansard. Doce Maravilha, teremos o festival agora, já começa já na sexta-feira, dia 7. Nesse dia eu não poderei estar, mas teremos lá, Raimundos convida o Thiago Castanho e o Marcão Brito do Charlie Brown, Fresno. E a gente tem no sábado, aí eu estarei, que é o grande dia para mim, Paulinho da Viola recebe Maria Bethânia. E Caramba. com um roteiro do Paulinho da Viola, com boas novidades, novidades do seu baú, né? Que ele promete mostrar e que eu como Paulinho da Viola Red, estou ansioso para poder ver algumas músicas que ele não canta há muito tempo, né? E que são, assim, verdadeiras pérolas do seu repertório, como Retiro, por exemplo, né? E vai ter a Bethânia também. Bethânia, dizem que ela vai ensaiar mais de duas ou três músicas, mas a gente não espera muito mais do que isso, porque sempre acontece. Esses encontros, eles acabam sendo um pouco decepcionantes para você se você está procurando assim algo realmente mais orgânico, de a pessoa de um artista se misturar ao outro durante, sei lá, 7, 8 números. Mas, de qualquer forma, também no sábado temos coisas bastante curiosas, que é o Chico Chico celebrando o Belchior junto da Juliana Linhares, ou seja, dois dos melhores nomes da nova geração da música popular brasileira, celebrando a obra do Belchior. A gente vai ter Leci Brandão com Rapping Hood, e a gente vai ter também no domingo Emicida com Caetano Veloso, ou Caetano convida Emicida, na verdade, né? Paralamas tocando Selvagem inteirinho, 40 anos do disco, né? E mais um monte de coisa. É um festival com a curadoria do Nelson Mota, e aqui no Jockey Club do Rio de Janeiro, um cenário que, sorry, periferia, né? Desculpa aí. É um dos melhores lugares para festival e também bastante. Bastante eu não diria, porque não tem uma estação de metrô tão próxima, mas é com uma razoável
acessibilidade, digamos assim, para vários pontos da cidade, não só da Zona Sul privilegiada. Que legal. Tu falou em Juliana Linhares, ela lançou Até Cansar o Cansaço, é um dos bons discos de 2026. A gente Sim. já estão correndo algumas listas, né? A gente não vai ter tempo hoje, mas eu quero propor que semana que vem a gente, conforme encaminhamos mais ou menos, conversamos ali no nosso grupo de WhatsApp, a gente pense cada um em 5 discos legais do ano de 2026 que, pelo menos na linha de discos internacionais, tem sido bastante surpreendente para mim, de discos muito bons, de bandas muito velhas. E acho que a gente vai ter escolhas diferentes, né? Ninguém vai ter nenhuma coincidência aqui. Ah, não, acho que vai, sim. Alguma vai. Será? Algumas eu acho que vão bater, mas vamos Eu ver. não vou votar no disco do YouTube. Não adianta. Não vem com essa. Pô, e eu duvido que vocês escolham o disco da Olivia Rodrigo. E o dos Ah, Strokes? tem o Olivia Rodrigo O também. E disco o do dos Rolling Strokes, Stones? do Strokes vai entrar. Na minha lista, o do Strokes entra sim. Eu não vou botar na minha só para contrariar o Pablo, então. Eu vou botar. Isto. Seguinte, Só para pessoas, queridos contrariar. amigos, amigas e amigues, semana que vem estamos de volta com mais uma edição do Página Não Encontrada, com os melhores discos do ano até então e outras cositas más. Beijos, bom fim de para quem ouvir no fim de. Beijos a todos. Valeu. Aperte o seu like, toque o seu sininho e manda aquele pix pra gente. É isso aí, é o call to action que chama. Ah, CTA. Isso aí. Vamos educar o Não algoritmo. gostei do seu CTA, Pablo. Escreve mais 3 versões, por favor. Opa, temos que ver nosso ROI.